Boa tarde, colegas. Este é o primeiro grupo, que é composto por seis elementos. Entre eles, temos o colega Adelino Moraes, o colega Américo Camoli, o colega Antônio Paulo e a colega Basília João, que sou eu, que falo aqui, e o colega Bento Carramba, e a sexta colega é a colega Casimira Mesquita. E em seguida vamos apresentar a nossa pré-eleitora, a professora doutora Idália Silva Carvalho San Chaves. Ela é doutora em Educação pela Universidade de Aveiro, Portugal, na área de didática e na especialidade de formação de professores e supervisão. É membro do Centro de Investigação Didática e Tecnologia na formação de formadores e integrou a equipe de conceição, coordenação e docência do programa doutoral em educação da mesma instituição. É professora associada, aposentada e autora de vasta bibliografia, integra o conselho editoriais de múltiplas revistas científicas nacionais e internacionais. Das suas publicações constam inúmeros artigos e obras científicas sucessivamente reeditadas. Como professora e convidada, colabora há longos anos com múltiplas universidades estrangeiras, particularmente no Brasil e Espanha. Os seus temas de investigação incidem mais na área de profissionais da educação e da saúde e cruzam numa visão complexa as questões do desenvolvimento humano, da formação e da supervisão. Integrou o Conselho Nacional da Unesco e, como membro eleito, feito parte do Conselho Coordenador do Liceu. Feita a apresentação, vou passar a palavra para minha colega Casimira. Palmas para nossa colega. Casimira. Obrigada. Então, foi bom? Foi. A glicemia está bem? Já está baixada. Boa tarde, colegas. Boa tarde, doutora Idália. Boa tarde. Boa tarde, doutora Márcia. Márcia. Boa tarde. Bem-vindas à nossa sala do primeiro doutoramento, levado a cabo pelo IC do ILA, em parceria com a Universidade de Aveiro. Então, como a professora Basília disse, a doutora Idália Chaves tem um longo percurso acadêmico e de investigação, tendo os seus contributos estando sempre ligados na área de educação e saúde, não é? Portanto, ela tem contribuído de forma significativa e positiva na área de formação de professores, na supervisão e no desenvolvimento profissional. É também conhecida por uma vasta gama de coordenação em pesquisas e o seu compromisso com o desenvolvimento profissional de professores é notório ao longo das suas obras. Entre várias obras que a doutora Idália publicou, saltaram-nos à vista, não é? A que faz menção aos portfólios reflexivos, exatamente por ser, penso eu, que uma metodologia que a doutora Helena tem levado a cabo nas nossas aulas. Levado a cabo, só fiz uma aula, não é? Mas já deu a entender que vai levar a cabo, não é? Porque na nossa avaliação está que será uma das formas que a professora Helena vai então conduzir esse barco sobre o desenvolvimento curricular. Ela vai nos tocar, temos que no final apresentar o que é que aprendemos no final da aula e apresentar reflexões sobre isso. Então, doutora Idália, nós estamos ansiosos que para ouvi-la, não é? A transmitir a sua experiência na área do currículo e como doutorandos estamos aqui para ouvi-la e chamarei o colega Bento, que vai então ser o moderador da sessão da nossa conferência. Muito obrigada. Muito obrigada às duas. Muito obrigada às duas. E dá
por favor. Então, boa tarde. Obrigada, Maria Helena, pelo convite e pelas palavras, sempre simpáticas e sempre generosas, em nome da longa história que nos atravessa e nos une. Obrigada a todos os colegas do primeiro curso de doutoramento. Desejo-lhes as maiores felicidades nesse percurso e garanto-lhes que à vossa espera está um mundo de fascínio e de descoberta na realização daquilo que cada um quer para a sua vida. Obrigada pela vossa atenção e pelo vosso convite. Queria dizer-vos que aquilo que lhes vou passar como mensagem é, de certa maneira, o avivar das questões essenciais do texto que enviei previamente. Qualquer coisa que possa não ficar claro, dada a necessidade de fazer alguma síntese numa sessão como esta, Liguem todos. por favor, estejam à vontade para contar comigo em qualquer momento. A professora Maria Helena dar-vos-á, a meu pedido, o meu contacto de e-mail para podermos alongar esta conversa para além da síntese que hoje é absolutamente imperiosa. Muito obrigada, portanto, e um bom futuro. Quando a professora Maria Helena me convidou para participar nesta sessão, disse-me que a disciplina se chamava Desenho Curricular. Deixou-me uma primeira impressão de surpresa, porque é um conceito novo na linguagem sobre currículo. Ou por outra, não é assim tão novo como nós vamos ver agora a seguir, mas é novo porque na década de 80 eu fui durante cerca de 9 anos professora de uma disciplina aqui na universidade que se chamava Teoria e Prática Curricular. Na década seguinte passou a chamar-se Teoria e Desenvolvimento Curricular e agora dei com esta nova designação Desenho Curricular. Fiquei muito surpreendida, agradavelmente surpreendida, porque nos meus contactos com o grupo do professor Edgar Morin e do professor Lemoine em Paris, há mais de 20 anos que eles usam o conceito de desenho curricular, ao qual eu tinha acesso, mas que não tinha expressão na escrita nem na prática académica aqui no nosso país. Portanto, Maria Helena, que bom que os conceitos, que as ideias fazem caminho e que os conceitos continuem a evoluir. Eu retomo então para os amigos, para cada um de vocês, os 3 conceitos. Márcia, onde é que eu carrego para isto avançar? Eu é que carrego. Eu que gostaria de trabalhar convosco as concepções curriculares, tal como leram, ainda que tivessem pouco tempo, no momento de transição paradigmática, concepções que pertencem historicamente a um determinado contexto europeu e uma corrente emergente, um paradigma novo que está a tentar afirmar-se com algumas dificuldades que existe já em algumas zonas, mas que não conseguiu ainda estender-se e tornar-se património de todas as escolas. Depois um ponto onde tentarei conversar convosco sobre as principais tendências que este processo de transição acarreta para a reconceptualização dos conceitos e, finalmente, chegamos ao core desta disciplina, modelizações, configurações e representações.
para depois concretizar os conceitos que vamos trabalhar aqui. Eu tentarei, na parte final, mostrar-vos um exemplo de desenho curricular de uma disciplina pela qual fui responsável e que criei no doutoramento de base curricular aqui em Aveiro, que se chamou Cultura, Conhecimento e Identidade, e que tive o gosto, alguns anos depois, de ter a professora Maria Helena como companheira na gestão desta disciplina. Já não sei onde é? Sim. Temos então, como nota prévia, um breve momento para lhes dizer porque é que eu pus em subtítulo estes três elementos: conceito, desenho e desígnio. Exatamente porque se trata de conceitos seminais e, como os colegas estão rapidamente a perceber, seminal vem de semente, vem de gênese, e os conceitos seminais são conceitos que nós usamos no presente, mas que pela sua própria natureza nos abrem os futuros. Tem, portanto, uma função germinativa, tem, portanto, uma função instaurativa, e isso falo-os caber na designação de conceitos seminais. Eu escolhi três, como lhes disse: o desígnio, o conceito, o desenho e o desígnio. A designação desta disciplina, tal como ela se apresenta agora, remodelada, com um novo fit, tem uma origem que para mim é muito sugestiva. Há mais de 20 anos que eu pertenço ao grupo da complexidade do professor Edgar Morin, e foi lá exatamente que, por essa altura, nós fomos alertados para a importância do conceito de desenho, que foi trazido ao pensamento e à discussão e à grande fala académica por Giambattista De Vico, um italiano que em 1744 deu uma perspectiva do desenvolvimento humano, incluindo nele dois conceitos básicos: o conceito de desenho e o conceito de ingênio, que veio a dar 200 ou 300 anos depois o nosso conceito de engenho. Curiosamente, um estudo da evolução destas palavras, desde o desenho de Vico, que deu origem a esta nova, atual, a este conceito de engenho. Os espanhóis traduziram para desenho, nós, em Portugal, temos outra palavra com a mesma origem, que é gênio, de design. Aliás, esta informação também está patente em todas as teses que estão a ser trabalhadas hoje em dia nos estudos de design, e portanto chegamos a uma palavra com letra maiúscula, que é a de desenho, que hoje diz de desígnio, que é a que hoje traduz aquilo que estamos a fazer aqui, uma disciplina de desenho curricular. Isto é a história, como desde 1744, um conjunto enorme de palavras se foi desenvolvendo a partir de quê? A partir do ingênio, entendido por De Vico como a faculdade inventiva, o talento, a habilidade, provinda do latim ingenium, e reparem, amigos, no detalhe, que por sua vez é formado pelo prefixo in, que quer dizer em, e gene, que significa ginere, cujo significado é produzir. Mas se nós agora juntarmos o prefixo em e a raiz ginere, nós temos engenhere, que é engenharia, engenho, e, portanto, exatamente com a mesma designação com que esta disciplina hoje está
a afirmar um novo nome. Em que é que se traduz esta capacidade, esta habilidade para formular e desenhar uma perspectiva sobre um determinado campo de conhecimento ou sobre um acontecimento do mundo? Nós temos no normal, na vivência normal do mundo, em todo o mundo, na grande fala, que atravessa todas as civilizações e todas as pessoas, independentemente do lugar onde vivem e do tempo, temos uma categoria que são conceitos que se organizam depois em perspectivas e em teorias e que circulam pelo mundo inteiro, desde os tempos mais remotos, continuam a circular, estão no nosso universo. Essas perspectivas e essas teorias são depois modelizadas, desenhadas em modelos distintos, de acordo com as culturas, as características de cada povo ou de cada região ou de cada cultura, e esses desenhos são feitos não apenas em função dos conceitos que circulam, mas dos desígnios que estão subjacentes aos desejos e à atividade de quem está a fazer o desenho. Digamos então que a atividade de construção de conhecimento no mundo é trabalhar um conjunto de conceitos organizados em teorias, que depois se organizam em modelos ou desenhos, se desenham, se designam em prol do conjunto de valores, de objetivos e de intenções que as pessoas que os modelam têm como fundamento e como destino. Uma pessoa singular, como vocês, cada um de vocês ou cada um de nós, como eu, o que é que fazemos com estas teorias? Aproveitamos efetivamente o conjunto de teorias às quais temos acesso ou não, e com essas mesmas teorias procuramos construir o nosso próprio desenho. E o nosso próprio desenho é uma representação mental, invisível, oculta, que está diretamente ligada ao conceito que vem do De Vico do século XVIII, que é a capacidade de imaginar, de pensar, de criar, é o ingenium. Portanto, cada desenho está dependente do conhecimento teórico, das revisões de literatura que cada um já fez, não apenas da literatura académica, mas da literatura em sentido genérico, e estou a falar de todas as literaturas, do cinema, da pintura, da literatura, enfim, de todas as linguagens, e se apropria daquelas que, em função do seu desígnio, da sua intenção e do seu propósito, determinam a natureza do próprio desenho de cada um. E isto é válido para a criação individual de um modelo de tese, de um modelo de estudo ou de um momento de desenvolvimento pessoal, mas é também válido para os coletivos. Também os coletivos, como uma instituição, uma universidade, uma autarquia, um clube, têm os seus próprios desígnios, as suas intenções e os seus propósitos mais imediatos. Tem uma panóplia de teorias que pode utilizar e o modelo, ou desenho, ou design, está dependente do ingênio enquanto capacidade de organizar teorias respeitando os valores que lhe estão subjacentes. Esta incursão ao pensamento de Morin e de Lemoine fez-me chegar a um artigo particularmente interessante deste colega nosso Joaquim de Almeida, que em 2020 publicou muito recentemente um artigo que diz, à luz desta nuvem de palavras, seria Luís Vaz de Camões engenheiro? E justifica esta leitura porque no canto primeiro dos Lusíadas, o próprio Camões diz: e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte.
Chamo a vossa atenção, amigos, para este detalhe do Camões. Ele foi muito mais longe do que o de Vico. Mas, entretanto, Camões escreveu os Lusíadas em 1572. 72, o que significa que é anterior ao de Vico, que deu-me uma alegria imensa. Portanto, esta capacidade de criar, esta engenharia, esta arquitetura intelectual, que de Vico nos dá, sob o conceito de engenho, o nosso Camões, 2 séculos antes, tinha dito alto engenho só não chega. É necessário ao engenho juntar a arte. Portanto, abrir a dimensão técnica da construção dos modelos e das representações, a parte criativa que cada um, de acordo com a sua sensibilidade, pode juntar. Como... Obrigada, Márcia. Como estava previsto em todos os desenhos curriculares, é absolutamente necessário, então, considerar qual é o desígnio. A que é que nos propomos? Se nós não tivermos clara a meta, nós corremos o risco de nos perder pelo caminho com muita facilidade. Então, os objetivos estão aqui, não vamos lê-los porque os conhecem bem, porque fazem parte do programa da disciplina de desenho curricular da professora Maria Helena, e para os 2 momentos desta nossa conversa e deste nosso encontro, eu escolhi 2 documentos de apoio. O primeiro, que analisaram ou leram há pouco tempo, que responde aos objetivos que estão amarelo, conhecer a evolução das propostas de definição do conceito de currículo, analisar as perspectivas que estão subjacentes, refletir sobre esta questão nova dos modelos de desenhar um currículo, identificar quais são as implicações quando se escolhe um paradigma ou outro, caracterizar uma visão nova do conceito e, portanto, do desenho, identificar as suas componentes e, por fim, eu tentarei apresentar-vos alguns elementos de um estudo de caso da tal disciplina que eu própria desenvolvi aqui na universidade. Porque é que isto não muda? Sim. Então, amigos, vamos passar uma vista de olhos àquilo que acabaram de ler. O conceito de currículo vem de uma longa história, uma perspectiva histórica, onde o conceito principal e a etimologia da própria palavra aponta para a ideia de correre. Correre significa andar, progredir, um percurso, uma jornada, um caminho, uma trajetória. Tem, portanto, implícita a ideia de ação, de movimento e de processo. Outra perspectiva dá ao conceito de currículo apenas a ideia de uma relação, de uma interação entre 3 elementos numa sala de aula, que é uma relação triádica entre um professor que ensina, um aluno que aprende, um suposto conhecimento que o professor tem e que supostamente o aluno também não tem. Mais tarde, nesta transição, a investigação científica trouxe para o debate curricular a verificação de que o que se passa na sala de aula não é possível de ser percebido sem se compreenderem os contextos, as culturas, as linguagens e as circunstâncias de quem ensina e de quem aprende, juntando, portanto, à perspectiva histórica, um laivo de modernidade que fica designado e conhecido por perspectiva ecológica. O que resulta deste movimento ao longo dos séculos é que o conceito de currículo tem um sentido dinâmico desde o seu início e, portanto, não é algo estático e parado no tempo,
é sempre um processo que pressupõe um desenvolvimento curricular. Relativamente à relação triádica, a figura que viram no documento é esta: 3 elementos: conhecimento, professor e aluno, uma relação dialógica e um diálogo entre professor e aluno, em que do professor, a ação do professor atravessa a relação do aluno-conhecimento e, portanto, o professor transporta, abre os caminhos para que os alunos tenham acesso às teorias, aos conceitos, às perspectivas. Por outro lado, o aluno interfere na forma como o professor se relaciona com o conhecimento e o transforma em algo que o aluno possa perceber. A relação fundamental nesta relação triádica é, porém, quando o conhecimento, seja ele seja qual for o nível de escolaridade, seja qual for a disciplina, atravessa a relação entre o professor e o aluno. Durante anos, este foi o conhecimento, o conceito de currículo, o lugar geométrico no qual se cruza e se funde a teoria e a prática do que acontece em sala de aula. Mais tarde, a abordagem ecológica veio-nos dizer que isto não faz sentido se não tivermos em consideração os contextos e as considerações que dão a cada professor uma marca de singularidade, a cada aluno também, e a cada especificidade de conhecimento uma didática específica para o tornar aprendível pelos alunos de uma forma mais direta, mais específica, mais própria e mais qualificada. Sendo assim, estamos perante dois elementos: uma dimensão instituída, que é a nível nacional, em todos os países, uma dimensão que diz, que refere o conceito como um meio de levar os estudantes a aceder ao conhecimento inerente às disciplinas académicas, que elas mesmas estão organizadas em planos de estudo. E isto, como sabem, e como têm da vossa experiência pessoal como alunos que foram até este momento da sua vida e continuam a ser, isto representa uma visão estática, fragmentada, centrada no conhecimento e, portanto, cognitivista e altamente previsível, porque ela não só está instituída, como é obrigatória para todos os alunos daquele país. Ora, isto nega a origem do correre, que vem desde o latim correre. Está aqui a faltar qualquer coisa, e o que surgiu foi, com a investigação, principalmente a partir da década de 80, o entendimento de que o currículo é isto, mas não é só isto. Se fosse isto, todos os alunos em todas as escolas, às mesmas horas, com diferentes professores, estariam a aprender o mesmo. Mas não. Cada professor, em cada local, estabelece uma relação especial com o aluno e com a sua forma de ensinar aquele conteúdo, numa forma, ao longo do tempo, que parte da ideia base de planos de estudo, mas depois chama a si uma dimensão instaurativa, ingenium. Lembram-se do conceito de ingênio? Uma faculdade inventiva, uma capacidade de transformar conceitos que estão no programa e no plano de estudos em algo que é instaurativo. É um trajeto para desenvolver com os alunos ao longo do ano, com a colaboração dos alunos e, portanto, um processo de caminhada instituinte. E recuperamos a ideia inicial de correr, de trajeto e de caminho. Acrescentamos, portanto, à visão estática uma visão dinâmica, complexa, ecológica, emergente e, sobretudo, criativa. Cada professor pode, a partir do mesmo plano de estudos, fazer aulas tremendamente monótonas, rotineiras, sem sentido, sem apelo, e outro professor, com o mesmo plano e os mesmos conteúdos,
fazer o deslumbre dos seus alunos e o encanto das suas aulas. Se conseguirmos, com estas duas setas, apanhar estas duas dimensões e juntá-las, o que nós temos é um conceito de currículo que corresponde a uma visão que entende as duas dimensões como um sistema articulado, que integra e que contém a dimensão instituída que garante coerência ao todo nacional e uma dimensão instituinte que lhe permite criatividade e implementação. Quais são, amigos, as implicações quando optamos pela ideia tradicional, pelo paradigma tradicional? O currículo é o plano de estudos. A primeira parte, em primeiro lugar, amigos, desvaloriza o papel do professor. O professor limita-se a cumprir o programa e acabou. Desmerece a sua capacidade reflexiva. Diz, cumpra, e não tem nada a dizer sobre isto. E hierarquiza os níveis de decisão curricular, menosprezando o papel do professor, porque a grande decisão está ao nível de quem desenha o plano de estudos. Constitui, portanto, uma função redutora, faz do professor um instrumento e tecnicista, traz-nos, portanto, para nós professores, uma ausência total de autonomia. Retiram-nos a vez, retiram-nos a voz, retiram-nos a identidade profissional, o poder da nomeação, eu sou o professor enquanto criador, e retiram a toda a profissão o recunho social dos professores como criadores, como profissionais de ingenium, com a faculdade de imaginar, de desenhar, de criar e de inventar. A outra implicação terrível é a omissão das variáveis contextuais, porque limitando-se a cumprir o programa, esquece da natureza das escolas, do papel das famílias, da importância das culturas das comunidades, do papel que hoje em dia as redes de comunicação têm na facilitação destas ligações. Então, a dimensão instituinte é o que coloca o plano de estudos em ação, torna essa dimensão viva, processual, dinâmica, aberta, plural, estratégica, contextualizada, mais do que tudo real, e o que se passa nas salas de aula passa a ser a vida autêntica, como ela é. Os meninos chegam-nos inteiros, com as suas alegrias, as suas dores, as suas tristezas, os seus anseios e as suas dores de barriga. Ou seja, continua no seu dinamismo como um processo continuado e sempre inacabado. Porque amanhã, quando os meninos voltarem, pela vida que tiveram ao fim da tarde e durante a noite, chegam já outros meninos. Menos alegres ou mais alegres, mais tristes, mais desesperados ou mais esperançosos. E, portanto, a isto nós chamamos não currículo, mas o próprio desenvolvimento curricular. Mas quem desenvolve, desenvolve alguma coisa. O que é que estamos a desenvolver? Um plano de estudos que se desenvolve na ligação com cada criança a quem ele é dirigido. Ou seja, conforme Maffesoli, de quem vamos falar bastante, alguém que sabe reconhecer no devir da história humana o instinto inte, aquilo que nós temos na nossa mão, aquilo que periódica nós podemos errar hoje na sala de aula, mas podemos amanhã corrigir o erro e fazer renascer a verdade, o certo, o correto, a esperança, o fascínio, o desígnio que estava no início do nosso plano. E fazemos isto independentemente das instituições, sejam elas quais forem, porque, como diz Maffesoli, elas são sempre mortíferas, porque não nos dão autonomia, criatividade, são reguladoras do nosso fazer. Marta, Márcia, sim, já passou. Eram as florzinhas que estavam. Temos então, amigos, uma visão finalmente
com o novo paradigma, uma dimensão instituída relacionada a um certo contexto e depois os planos de estudo que ali ocorrem, e muito bem, é uma parte integrante, fundamental, mas depois o que temos é uma dimensão instituinte, assim, assim, assim e assim. É o nosso lugar, é o ingênio a produzir espaço nos contextos. Eu escolhi uma palmeira, achei que vos aproximaria. Eu nunca fui à África, mas achei que isto talvez uma palmeira vos aproximasse da ideia que eu queria passar. É que o desenvolvimento curricular é feito no interior das nossas comunidades, das nossas culturas e das nossas instituições. Temos, portanto, uma visão expandida. Para podermos passar de uma concepção tradicional de currículo como plano de estudos, precisamos de voltar ao conceito de ingênio e aceitar transgredir no desenvolvimento curricular que fazemos. Aceitar sermos únicos e, portanto, sermos divergentes sem trair os desígnios do plano de estudos. É a capacidade de podermos escolher entre alternativas, de poder desenhar estratégias novas, de poder chamar os pais, os avós, os tios à escola para ensinarem os saberes ancestrais. É toda a possibilidade de sair do programa e do plano que está escrito num papel para tornar a nossa ação com os alunos viva, dinâmica e nova. E sempre nova, todos os dias. Portanto, como eu referi há pouco, transgredir é ter bons olhos para com o novo. Eu não sei se esta expressão é ter bons olhos, vos diz alguma coisa. O que eu quero dizer com isto é olhar bem, é, é sentir-se desafiado pelo novo e ao sentir-se desafiado, avançar, avançar e ousar. Eu escolhi pôr agora a florzinha, não a fugir, mas uma a uma, a construí-la dia a dia, pétala a pétala. E verti a história da florzinha para vos desafiar a esta ideia, com uma nova visão do conceito de currículo. O que nós pedimos a vós, a cada um, é a capacidade de inovar, usando a parcela de ingênio com que cada um de nós vem dotado à nascença e ousar transgredir paradigmas tradicionalistas, tecnicistas, parados e murchos, e então sim, ir agora vai para cada um de sua vez, transcender as questões específicas de cada grupo ou comunidade e questionar o para quê da própria condição humana, o desígnio, para que é que estamos cá, e encontrar um rumo pessoal. Eu ouvi o nome das duas amigas que me apresentaram, Casemira e... não me lembro do outro. Basília. Basília. Encontrar um rumo pessoal na construção de um sentido coletivo. Chamo a vossa atenção para isto. Porque é verdadeiramente disto que se trata. Num universo plural e coletivo, sermos capazes de, com a nossa parcela de ingênio, construirmos para nós um desenho à luz do nosso próprio desígnio. E neste ponto de vista é dar tempo ao bom senso. Transgredir, sim, mas estabelecer essa transgressão dentro dos limites que são a nossa humanidade comum, aquilo que nos une, que nos irmana e nos iguala. O que é que nós queremos com a educação ensinar aos nossos meninos? Aprender os saberes básicos, que não vos estou a dizer nada de novo, e que juntos se traduzem na competência para aprender a ser pessoas, que sabem conviver, que sabem aprender, que sabem comunicar e que sabem lidar com os outros. Ou seja, nós procuramos com este conceito de currículo
é desenvolver o ser de cada criança e de cada professor na mesma relação, trabalhando as suas identidades, estão ambos a crescer, enquanto estabelecem relações de alteridade e se conhecem mutuamente, através da participação ativa dos dois nessa construção comum e desenvolvem as suas competências de civilidade e de relacionamento, criando por isso a possibilidade de estabelecer culturas de paz. E de que é que se trata? Trata-se de passar do saber sabido, saber teórico que está nos livros, nos artigos, está todo por aí escrito, para passar ao saber agido, àquilo que nós próprios vivenciamos, agenciamos do verbo agir, congregando saberes parcelares que vêm de toda a gente e fazê-lo de uma forma a que o desígnio máximo seja atingirmos conjuntamente a ideia de bem comum, do que é bom para todos, para os alunos, para os professores, para as nossas comunidades, para os nossos países, para os nossos continentes e continuando a abrir a elipse da visão expandida para a humanidade em geral. Portanto, o que o desenvolvimento curricular, enquanto ação engenhosa e o desenho que nós devemos fazer, é inscrever no nosso plano a atenção ao cuidar da criança e não apenas a atenção ao conhecimento da disciplina da qual somos professores. E estabelecer uma prioridade entre os dois. Primeiro está a criança e depois é que está o conhecimento. Contrariando e ousando transgredir aquilo que a dimensão instituída nos diz. O programa é para cumprir. O que é para cumprir é a felicidade e a vida de cada criança. E acrescentar-lhe o conhecimento, obviamente. Quais são os princípios que uma concepção de paradigmática desta natureza comporta? Em primeiro lugar, reconhecer que o aluno e o professor são pessoas, antes destas duas designações que são circunstanciais. O professor já era pessoa antes de ser professor e o aluno e o menino já era pessoa antes de chegar à escola. Portanto, essa dignidade que lhe é dada pelo facto de ser pessoa não pode ser traída quando ele se torna aluno. O princípio de tomarmos consciência disto. O princípio de que ninguém ensina ninguém se alguém não quiser aprender. O princípio de que juntos somos mais fortes, como diz a Marisa Liz. Juntos somos mais fortes. Porque o que um sabe se junta ao que o outro sabe e os saberes multiplicam-se. Como vimos anteriormente, um princípio de ter atenção aos contextos. Eu li no programa da disciplina que a professora Maria Helena me mandou que um dos vossos problemas é que os meninos trabalham em várias línguas, que a língua portuguesa é para eles quase uma segunda língua relativamente aos seus contextos de origem e às suas línguas iniciais de que são falantes. Atenção a esse contexto, a essa cultura, porque se comunicarem neles na linguagem adequada, eles vão reconhecer-se melhor, entender melhor e sentir que aquilo é para eles um princípio de inacabamento. Nunca acabará, porque no dia que acabar morreu, porque deixa de haver espaço para o desenvolvimento e um princípio que é a crença de que tudo é transformável e, portanto, dar tempo à ética, dar tempo à pessoa e dar tempo à dignidade. O resto são outras estratégias do nosso desenho. Para que isto possa acontecer, ou seja, para que os nossos olhares se troquem, se multipliquem, se abram, se excedam, é necessário este pensamento novo, que não é assim tão novo quanto isso.
A minha tese é de 1995. Uma escola ou outra, uma fala em coro, e depois eu pus entre parênteses uma fala em canto, em música, em doçura, em encanto, que é quando a verdadeira comunicação se estabelece, que possa resgatar dos silêncios ancestrais as palavras e os gestos com que o amor e o cuidado se dizem e se entretecem. Lembram-se das elipses da visão expandida. É como quem atira uma pedra num charco e, e o charco se expande em ondas cada vez mais expansivas e, portanto, o que temos aqui é não só o conceito de currículo como uma visão expandida, mas o currículo como uma visão expandida e solidária pelo desenho que fazemos das estratégias curriculares. Nesta perspectiva, nós trazemos da consciência de um saber sabido a consciência de que a diferença de cada um, mesmo que seja pequenina, é sempre um valor acrescido. É sempre algo que acresce àquilo que já se sabe. E fui buscar a um psicólogo que sou particularmente grata ao nosso Vanderlei, Maria Helena, ao Mikhail Bakhtin, e foi ele que trouxe Bakhtin aqui para a nossa universidade, e trouxe com ele o conceito de acréscimo de visão, que me fascinou naquela altura, anos 80 para aí, não, anos 90 já. 90, sim. 90, e que esta figura retrata magistralmente. Uns estão na horizontal e talvez tenham como significado menos, outros estão na horizontal, mas a verdade é que esta capacidade instaurativa de juntar as diferenças nos dá este espaço magnífico, este espaço novo, este acréscimo de visão que nos dá a possibilidade de transformarmos dois grupos distintos numa coisa única, extraordinariamente bonita e boa e gratificante. Mas do que eu gostei ainda mais para vos trazer foi quando descobri esta pauta do Beethoven. O Beethoven trouxe esta pauta para os seus músicos e rabiscou aqui a lápis, Nunca vi isso. continuo no... O que, Maria Helena? Quem alguém encontrou isso? Quem encontrou isso? Sabe como é que eu sou? Ignorar O Beethoven escreveu: continuo no compasso, mas ignore o maestro. Eu e o Jorge, meu marido, somos apaixonados por jazz. Lembra-se quando nós fomos a Orlando, eu e o Jorge queríamos ir à cidade do jazz lá. E porquê é que nós gostamos de jazz? Por causa do jazz dar a cada músico um tempo para improvisar e que é delicioso, porque a peça musical é sempre nova. Nós nunca sabemos o que é que cada músico vai acrescentar. Se nós formos ao mesmo clube amanhã, mesmo que esteja lá o mesmo músico, ele vai improvisar. E eu acho que isto diz em absoluto, isto diz em absoluto o papel autonomizante e emancipatório que o conceito de que a dimensão instituinte nos veio trazer. Portanto, amigos, quando chegarem às vossas escolas, cumpram o plano de estudos, mas abram um bocadinho, ouçam Beethoven e ignorem o maestro e criem. A Itália, acho que vamos ter presas. Acho que não posso dizer isto. Maria Helena, é a primeira vez que eu estou a falar para Angola. Avise-me. Bem, temos então, amigos. Eu depois justifico porque é que isto é bom. Temos então a racionalidade tecnicista, só o plano de estudos,
E temos esta nova racionalidade numa lógica crítica, sistémica, integradora da diversidade de referências, de concepções, de possibilidades, de alternativas, a multiplicidade de fontes, a multiplicidade de métodos, a multiplicidade de desenhos, mas aberto à emergência, ao que está a acontecer e à incerteza. E este é o meu recado: inovar é escolher. O que eu vos queria, amigos, dizer é que há uma terceira hipótese que não está aqui. Eu não coloquei aqui para vos desafiar. Não há só estes dois tipos de racionalidade. E a mais importante está omissa. É aquela que devia pôr estas duas dentro de uma elipse ou dentro de duas setas, ou seja, a verdadeira inovação é juntar o valor do plano de estudos e dos contributos técnicos e didáticos de cada aula, de cada disciplina, e instaurar um desenvolvimento curricular inovador. Está percebido? Pronto, é neste renovado olhar que nós nos reconhecemos como professores autónomos, responsáveis, fazendo aquilo que apenas a nós nos compete. É trabalhar e desenhar a nossa ação para a sala de aula. Olha, escrevi isto em 2002, é da minha tese de certeza. Pus uma estrela no renovado olhar, porque precisamos de iluminar as palavras boas, precisamos de contar com palavras especiais e assinalá-las com estrelinhas para dizer: tomem atenção a isto. Não é o olhar antigo, nem o... É isto, é um renovado olhar. Bem, então agora vamos aos desenhos. Idália, tem 5 minutos. Não posso, Maria Helena. Ficamos sem o exemplo. Está bem. Então, o desenho, o que é o desenho, o que nos fica das teorias que passam, que representações construímos, ou seja, que paisagens conceptuais, para utilizar o termo do António Moreira, nos habitam. O que se pretende é desenhar uma modelização mais complexa dos quadros conceptuais de cada investigador, de acordo com uma visão sistémica, integradora e dinâmica. Desde a noção original de desenho do Giambattista de Vico, ainda hoje patente nas designações espanholas, francesas e portuguesas, o conceito de desenho ou de desenho desta disciplina está associado ao significado de plano e de concepção de forma. E a pergunta que eu vos deixo é: e tu como desenhas? E tu como te projetas? Ou seja, qual é o teu desígnio? Qual é o desígnio de nós todos? Isso eu quero CDS escreveu isto nos desafios do milénio. Um conjunto de metas pactuadas pelos governos de 191 países estabeleceu como desígnio tornar o mundo um lugar mais justo, solidário e melhor para se viver. Reparem que estes 191 países não disseram que o desígnio era ensinar matemática, física, educação física, música, nada. Porque eles já estão no novo paradigma. Então, o desígnio é pegarmos nas nossas culturas, estabelecer com elas, em sala de aula, uma intercompreensão que nos leva a uma intercultura, onde o desígnio é comum para nós todos, os valores de bem, e desse modo construirmos ambientes de paz, pequenos ao princípio. Podem ser só uma sala de aula, podem transformar-se numa escola, podem transformar-se num país, podem transformar-se num continente, e podemos combater assim o horror que estamos a presenciar no mundo, em Gaza e na Ucrânia. É assim, pela educação, que fazemos e chegamos, é a luz, é uma mudança de valores. Não se quer mais perder a vida. Lembra-se, Maria Helena, connection to real life.
é ter um desígnio de bem e um desígnio de viver a vida e não viver os planos das disciplinas, numa perspectiva sistémica, complexa e humanista. Da ação singular à ação plural, trabalhar em conjunto, passar do sujeito aluno tal, tu aí, o número 7, a pessoa sem nome, à Inês, ao João, à Teresinha, da cultura à intercultura, da ação tutelada à ação emancipada, da retórica e do palavreado à ação instituinte, do conhecimento teórico ao conhecimento em uso, da epistemologia disciplinar à disciplina transdisciplinar, da classificação à compreensão integrada. Era aqui que terminava, aqui que começava o caso. Se eu tiver 5 minutos, mostro-vos uma coisa gira. Mostra coisa gira. Espera aí, vamos perguntar. Eu não sei, eu acho que a Terezinha, a Camila, o Basílio, o Bento é que vão decidir. Temos 5 minutos Sim. para ver uma coisa gira? Sim. Sim, sim, temos. Então, o caso que eu tinha era uma disciplina que eu desenhei aqui para a Universidade de Aveiro em 2005, que se chamava Cultura, Conhecimento e Identidade. Não lhes vou, então, avançar. Nós comparámos o nosso modelo num processo de espelhamento com outros modelos. Quando nos espelhamos nos outros, perguntamos qual é o melhor, surgem-nos inúmeras perguntas quando nos espelhamos e, portanto, interrogamos-nos, e quando nos interrogamos já há a possibilidade de nos transformarmos com o contributo dos outros. Mas queria chegar à tal coisa bonita. Desenhar um estudo constitui um exercício de argumentação interior, de ingênio. Vocês falaram no princípio dos portfólios, não era? E eu queria chegar lá. Este era o desenho da minha disciplina, com os convidados desta sessão: espelhamento, interrogação e metamorfose. Isto era eu a demonstrar como os princípios que eu formulei teoricamente, esta disciplina cumpriu na íntegra. Mas eu, para vocês terem alguma ideia mais concreta, fui buscar aos portfólios dos meus alunos alguns testemunhos das suas próprias metamorfoses e elaborei um portfólio para vocês. Eu dou-vos este PowerPoint, de maneira que vocês depois leem o que quiserem, não é? Mas eu tenho neste portfólio e no dizer dos meus alunos acerca desta nova concepção e deste novo desenho, 2 momentos. Coisas que eles disseram em 2005. Inovador em termos de concepção, esta estratégia parece inaugurar uma ruptura com os paradigmas determinísticos. Estou a mudar. Como um bicho da seda, fui descendo lentamente, rompi o casulo, saí borboleta medrosa, mas ansiosa. Espero voar algum dia, esperança com possibilidade. E não será esta natural mistura, o cruzamento, o hibridismo, a suave e tolerante contaminação geral, uma verdadeira ideia da mais radical modernidade? E não poderá emergir desta ideia? Por aqui, eu vou chegar e eu vou-vos fazer chegar a uma coisa que fiz, a Maria Helena ainda não sabe, por isso é que eu quero mostrar-lhe. Por fim, quero deixar um segredo nesta meta-reflexão. Pela primeira vez senti que escrevi com alma, pois não consegui reler uma única das minhas reflexões sem chorar. Parece que as emoções e as paixões andaram sempre de mão dada com as razões, mas houve momentos em que as razões prevaleceram. Sabe o que é que eu fiz, Maria Helena? Eu não. Para uma conferência que eu fiz recentemente no Brasil, mandei aos meus alunos de doutoramento daqui da nossa universidade a perguntar-lhe, 14 anos depois, o que é feito das estratégias da disciplina, que
desenvolveram na disciplina. E obtive estas respostas. Assim foi. Já lá vão 14 anos e continuamos critical friend uma da outra. Por razões pessoais e profissionais, estamos diferentes geograficamente, mas partilhamos ideias, dúvidas e inquietações. Abrimos-nos uma à outra, conscientes de que esta relação dialógica, feita de razão e emoção, a Carmen Reste e a Ana Granja. Lembra-se, Maria Helena? Oh, perfeitamente. Então, O Idália. que posso, olha o Guilherme da Unicamp, o que posso afirmar com segurança, mas nenhuma certeza, é que o exercício realizado, eu fico vaidosa com isto, em sua companhia de supervisão reflexiva, instalou em mim a forte convicção que na relação não indiferente e amorosa que você estabeleceu comigo, pude tomá-la como orientadora para estabelecer relações não indiferentes e amorosas nos processos de formação e investigação. Meu Deus, já valeu a pena, Guilherme. Olha, Celeste, 14 anos depois, os enlaces possíveis nas interfaces entre narrativas escritas e imagéticas, porque elas punham imagens nos portfólios, não é? Onde emerge o reolhar, penetram nas raízes da nossa individualidade, no lugar onde o ser se habita. A Ana Filipe, aquela menina pequena, minha doutoranda, a oportunidade de experienciar esta estratégia com os devidos ajustes, estou a mobilizá-la agora na minha prática profissional, quer com os meus alunos, quer com os profissionais. A lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Dream é o ingênuo, plan é o desenho, do façam. Obrigada, beijinhos. Beijinhos grandes para todos. Obrigada, Maria Helena, pelos 5 minutos. Todos riram dela menos da borboleta. Oh, Idália, pode. Márcia, pode tirar a tela? Sim. Bom, Idália, tivemos aqui uma salva de palmas dos alunos. Podem fazer outra vez? Idália. Márcia, pode tirar a gravação. Idália, obrigada. Foi tão bonito, foi tão bom. Foi um momento. Teve em 2017, isso é na Universidade de Aveiro, eu pude ver que a professora tem uma desenvoltura de apresentar o conteúdo, sempre ligado à prática diária e boas dicas. Eu, por exemplo, pude apontar aqui Connection to Real Life. Vamos praticar, professora. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Isaac. Por favor, professor Isaac. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto aqui é tudo com muito formalismo. Os alunos tratam-se por doutores uns aos outros. É? Maria Helena, senhor moderador. Maria Helena não, professora Maria Helena. Sim, doutora Idália, por favor. Senhor moderador, por favor, depois da aula ou em qualquer dos dias em que a professora Maria Helena esteja aí, fale com ela sobre a origem do conceito Connection to Real Life. Lembra-se, Maria Helena, do jornal que eu trouxe de Nova York? Sim, claro. What makes a good teacher good? Sim. Sim. Dê-lhes depois uma notazinha sobre isso. Ou então dê-lhes o meu artigo da Eslovénia. What makes a... Mas então tem que me enviar, porque eu aqui não tenho... Está bem. Por causa de onde eu explico o que é o Connection to Real Life. Está bem? Tá. Pronto. Obrigada. E o seu nome? Isaac. Isaac. Que bom, Isaac, vê-lo. Igualmente, professora, eu, na verdade, gostava apenas de tecer algumas considerações, inicialmente lisonjeá-la
o moderador fala de desenvoltura, mas eu vou chamar de obesidade cognitiva. Portanto, é incrível como em tão pouco tempo nos pode dar aqui uma aula magna, que nós estávamos aqui a comentar que mais uma aula desta, portanto, tem um desenho para, portanto, para a defesa da tese de doutoramento. Portanto, muitos parabéns, professora. Portanto, eu, na verdade, só faltava conhecê-la. Espero bem que um dia tenha o beneplácito de conhecê-la pessoalmente, posto que já explorei Sim. alguns trabalhos seus no âmbito da preparação da minha dissertação de mestrado. Sim. Um dos artigos da professora que eu muito li é o que foi publicado em 2003, intitulado Desafios da Complexidade e Novas Tendências de Conceptualização Curricular. Não sei se ainda se Sim. lembra, que já é de há 21 anos atrás, Sim, em sim, cooperação com Fátima Paixão e Antônio Cachapuz. Ficou um artigo sim. Foi interessante. publicado no Brasil. Exatamente, que muito valeu para a escrita da minha dissertação. Portanto, professora, Ai, nós que tínhamos bom, preparado que várias bom. questões aqui para expor, mas devo dizer que a forma expedita, muito concisa e pedagógica, portanto, pela qual expôs o conteúdo, esvaziou completamente as questões que tínhamos. Fazer questão de uma aula desta, portanto, é, na verdade, portanto, reduzir-se ao ridículo. Muito obrigado, professora. Deixa-me Vai deixa-me para... sem graça. Vamos, vamos. Está a ver? Está a ver porque é que eu gosto de colegas, por favor. É, por favor, colega. Sei que estamos com saudades de aprender desta maneira, mas um pouquinho de calma. É, vamos dar agora a primazia ao doutor José Arão. Enquanto uma das colegas vai se preparar, precisamos de o gênero, não é? O gênero, sobretudo, precisamos deste elemento, uma vez que eu vejo aqui uma das obras da professora. O amor não cansa, doutora. Sim. Também de autoria da professora. O amor não cansa. E o seu Boa nome? noite, professora. Colega, vamos ouvir, por favor. Professora, eu iria no mesmo diapasão dos colegas e queria enaltecer, de facto, esta sábia preleção. É uma aula magna e que nós temos a soberana oportunidade de aprender com dinossauros do conhecimento. Mas mesmo assim, gostava em breves palavras, ou seja, queria colocar um desafio ao professor. Sim. Em breves palavras, o que é ser um professor para a vida? E como desenhar um currículo curto, sucinto, objetivo, que sirva para a vida, não forme só tecnicamente, não eduque apenas, mas um currículo que forme um homem para a vida. Era uma questão simples e objetiva. Muito obrigado, professor. Nada, eu é que agradeço. Um currículo para a vida pressupõe. Qual é o seu nome? Perdão, professora. Eu sou o José Arão. José de Arão. Arão, sim. José, um currículo para a vida tem a ver com a concepção inicial que cada um faz do que, do, do que é a vida para si no conjunto da vida de todos nós. As pessoas centradas sobre si próprias, a verem-se ao espelho como Narciso, que nunca, quando se projetam, não veem mais nada do que a si próprios, têm uma visão muito curta e a imagem que recebem é de si mesmos e da sua própria vida. De acordo com isso, as suas estratégias de viver, os seus modos,
Os seus desenhos são sempre com um desígnio que tem a ver unicamente consigo, com a possibilidade de satisfazer os seus interesses e estabelecer e atingir o seu desígnio pessoal. Se nesta concepção, nesta representação mental, pudermos abrir uma brecha na concepção e introduzir lá o outro, que não eu, o filho, o amor, a namorada, a esposa, a mãe, o pai, o filho, o avô, os vizinhos da mesma comunidade, os cidadãos, concidadãos do mesmo país, os concidadãos que definem a cultura africana como um todo e uma identidade única. Nós estamos a construir um currículo para a vida de todos nós. E aí o desenho é o outro, porque estabelece no desígnio de bem comum estratégias que nos tiram do olhar de Narciso, de nós próprios, para nos revermos nos outros. Mas quando aceitamos a alteridade, temos que discernir no nosso desenho se, quando olhamos para o outro, o vemos como numa relação de fratria ou numa relação de hierarquia. Eu é que sou o bom, os outros são os ignorantes, os falhados, os pobres, os desvalidos. E, portanto, a alteridade está lá, mas o desígnio de integrar o outro com igual dignidade e com igual direito não está lá. E, portanto, há que definir no plano qual é a tua visão de mundo, tu o que pensas dos outros, o que pensas de ti próprio em relação aos outros, para depois desenhar as estratégias. E em função desta escolha, o plano sai diferente. Ou fazemos alguém que faz um desenvolvimento da sua vida com um desígnio de lucro, de desejo, de prazer, de hedonismo, de, de, de não reconhecimento do outro, e, portanto, condena-se a si próprio na prisão dessa concepção e dessa visão. Está rico, mas está só. Ou escolhe o outro lado e aceita o outro não tolerando, porque tolerar é pouco, é aceitando o outro como ele é e a dizer: vamos desenhar a nossa vida juntos. E aí as estratégias são participação, solidariedade, compromisso, loving, caring, transforming. É um plano onde mudam as estratégias porque mudou o desígnio. E mudou o desígnio porque mudaram as concepções. E mudaram as concepções porque tivemos a visão alternativa, posso ser isto ou aquilo. Portanto, das concepções ao desenho, informados pelo desígnio. Obrigado, professor. Obrigado. Nada, Obrigado, José, foi um gosto. Muito Foi um obrigado, gosto. professor. Obrigada. Escolha bem. Muito obrigado. Professora, Sim, ok. Temos aqui uma menina. Que bom. Como é que ela se chama? Chama-se Prudência. Ah, que bom. Temos Providência no fim, que bom. Temos Oi, Prudência. Providência linda. Olá, doutora Idália, boa noite. Boa noite. Eu penso que o muito já foi dito pelos meus colegas, e sobretudo o quão foi tão bom ter essa aula consigo. Queria apenas partilhar aqui, se calhar, uma experiência, não é?
e manifestar aquilo que é a minha intenção também, que fez com que eu me inscrevesse e me sentisse motivada para estar aqui a fazer esse doutoramento E em qual educação. foi? Então, ano antepassado, eu fui convidada para ser uma das preletoras no primeiro Fórum da Educação, aqui perto, na província do Cunene, no sul de Angola. E quando analisamos ou analisou-se sobre o cumprimento das metas do milênio 2022 a 2030, verificou-se então, sobretudo na pessoa dos professores locais, que uma das questões ou barreiras que fazem com que essas metas sejam alcançadas era realmente o fato de muitas crianças desta zona passarem pela experiência da seca extrema que afeta as províncias do sul de Angola, e isto faz com que elas vivenciem o processo de imigração e transumância naquela área. Isto vai, então, comprometer a frequência contínua dessas escolas nas instituições escolares, e no final do ano letivo nem sempre há o número de crianças que realmente começam aquele ano escolar. E isto então levou-me a pensar, se calhar, na necessidade de se pensar num novo currículo da educação, sobretudo que vai olhar para a questão da cultura, a questão da história e a questão do meio dessas crianças, para então analisarmos até que ponto estão a se realizar, estão a se firmar como pessoa, quando olhamos nas metas pré-estabelecidas do milênio e naquilo que tem sido então a ação levada a cabo pelo Unicef, que está muito presente aqui nos nossos países. Então, queria eu, e agora senti-me bastante motivada pela a sua aula, para continuar então a olhar para a possibilidade de se traçar aqui um novo programa realmente curricular, que vai não olhar para os critérios, Um novo desenho. sim, um novo desenho curricular, exatamente, que vai então levar as crianças a realizarem-se enquanto pessoas, não é? E atingirem pelo menos esses objetivos preconizados, mas não necessariamente, se Na calhar, escola e na sala de aula. exatamente. Ou talvez pensar-se em escolas móveis que acompanhem, talvez, este processo, sobretudo de Maria transumância. Helena, não vim aqui fazer nada, ela sabe tudo. Elas sabem tudo, eu já lhes disse hoje, eles sabem tudo. E está a ver porque é que eu gosto de vir para Angola? É por isso, porque temos assim Sim. estes. Então, Pode são esses continuar. desafios que, exatamente, que eu sinto que devíamos pensar e realmente defender e, quiçá, concretizar para então fazermos diferente naquele meio, de modo a atingirmos então aqui novos interesses para o desenvolvimento saudável dessas crianças. Olha, querida E com amiga, isso, então, quero já agora disponibilizar-me a contactá-la sempre que assim achar necessário, se assim for a sua disponibilidade, para criar, então, aqui um tema que seja interessante para o meu doutoramento, e orientar-me também que bases devo eu, no fundo, agarrar para desenvolver estas propostas de um novo currículo educacional. sim. Sim, sim. Boa. Eu queria dizer dar um contributo que penso que é interessante e que a Maria Helena poderá depois alongar nas conversas no café, que é este programa de que está a falar, esta imaginação, este ingênio de criar um desenho novo, porque os contextos assim o determinam, e o desígnio de proteger estas crianças enquanto pessoas assim o exigem, poderá encontrar imensos casos que podem fundamentar a base deste novo desenho na experiência dos professores dos grupos sem terra no Brasil. Lembra-se, Helena, quando esteve o Vanderlei e as 17 vezes que eu já fui ao Brasil, em imensíssimas universidades, eu ouvi os nossos colegas dos sem terra que atravessam o Brasil, lá não é seca, mas são inundações, e eles
têm que mudar, ocupam outra terra e a escola vai com eles. Quando montam, agora, não é uma escola com um desenho, nem nas estratégias, nem nas linguagens, nem nos instrumentos que usam, não há lá marcadores, quadros interativos, é óbvio, não é? Mas, Nesse caso, eles é que se Claro. exatamente. Mas o que há é aquilo que nós falávamos e que agora referiu claramente. Estas crianças já estão a ser vítimas dos claro. contextos em que habitam, das condições climáticas que obrigam ao sofrimento. Mantê-las sem escola é acrescentar sofrimento ao sofrimento inicial que já têm. Então não temos saída senão essa, fazer um novo desenho para a escola. E o novo desenho é à luz, enfim, do contributo que agora refletimos conjuntamente, pensar neste contexto, mantendo o desígnio, que estas crianças tenham acesso ao conhecimento e sejam reconhecidas na sua dignidade inicial de seres em desenvolvimento, tendo pão, água potável, se possível, vacinas e educação. Mas aqui estamos a falar de outra educação. Aqui o plano de estudos está lá como referente, mas longe. Ali vai ser a sua tese a inventar as novas estratégias para uma escola ou outra. Exato. Muito bom. Essa é a E intenção. Obrigada. conhecedora dos contextos, conhecedora dos professores, conhecedora dos fatores de mobilidade, O meio. mas conhecedora da profissão professor e deste novo desígnio de uma humanidade mais humana, mais pacífica, saberá na sua tese apresentar na parte final uma proposta, um desenho de currículo que responda a um problema real. Não é cá uma tese para descobrir a morte da abelha no dia de São João à tarde. É uma tese é a partir de um problema real que já está diagnosticado. Tem que caracterizar muito bem o contexto, identificar quais os problemas que aí se constroem, qual é o seu desígnio base relativamente às crianças. Ouça, não é só relativamente às crianças, é duplo. O seu desenho é para as crianças e para os professores, porque são chamados a um novo papel, que também para eles é novo. E depois faz a sua tese desenvolvendo estes dois caminhos. Exatamente. Muito obrigada, doutora Idália. Mais uma intervenção. Com certeza vou entrar sempre em contato consigo também para partilhar uma parte dessa experiência. Beijinhos, que tudo lhe corra bem. Mais uma colega, não era? Uma colega, sim. Mais uma colega, para depois encerrarmos a professora Idália, mas está exausta. Não estou nada. Maria Helena. Sim, a última. Sim. Mas que linda! Obrigada. E chama-se... Esses aqui para a professora mesmo. Chama-se... Mentira. O seu nome? É uma honra poder falar consigo. Primeiramente, eu sou a Diana. Sim. Eu até comecei lendo o seu trabalho, o livro, na verdade, que deixou sobre o currículo, e fiquei com uma inquietação relativamente ao porquê que a professora sempre ressaltava que o professor... Só uma inquietação, Diana, só uma? Sim, só uma. O material estava muito claro, mas fiquei inquieta porque a professora em algum momento ressaltou que o professor de alguma forma também era co-participante naquilo que era a transformação, não só o aluno. Então fiquei na incógnita.
mas depois da sua aula eu percebi numa imensidão que por agora só me resta agradecer e solicitar encarecidamente que atenda às mensagens que vai receber no seu e-mail da minha parte. Na Com verdade, era mesmo só certeza, isso. com Muito grata pela certeza. aula e eu acredito que talvez daqui a alguns anos eu é que vou fazer uma mensagem para si. Obrigada, Diana. Até É nome muito. de Mas deusa. alguns anos, alguns anos. É Era só nome isso. de deusa, sabia? É nome de deusa. Sim, 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 sim. Aproveite, faz parte do seu desígnio, está nomeada, Ai, Diana. ai, assim eu acredito, professora. Beijinho, beijinho e muito obrigada. Beijinhos. Sim, professora, se continuarmos a dar prioridade aos colegas, eu creio que vamos sair depois das 0 horas, se calhar. Foi muito aprendizado, mas ficam aqui em revistas algumas passagens muito importantes que nós vamos encontrar nessa apresentação que a professora depois vai partilhar conosco. Uma das partes é que transgredir é ter bons olhos para com o novo. Pois, isso mesmo. Transgredir é ter bons olhos para com o novo. Por favor, colegas, vamos levar isso como reflexão, é algo muito importante. Sim. Também devemos dar tempo ao bom senso. Devemos Uhum. dar tempo ao bom senso. Outro elemento muito importante que eu pude ver aqui, a professora tem uma engenhosidade de utilizar algumas representações geométricas que são da área de matemática, sobretudo buscar interseção entre alguns elementos, por exemplo, entre o currículo instituído e o instituinte. Deve existir também interseção, uma vez que temos elementos que podemos considerar que estão na horizontal e outros na vertical, e quando nós Exatamente. buscamos a interseção, vamos ver que vai resultar tudo em sinais positivos. Quer dizer que ali onde há crescimento, na É isso interseção mesmo. entre os dois elementos. Portanto, professora, aqui fica o pedido da colega Diana, do colega Isaac, da colega Prudência e a intervenção também do colega José Arão, que a professora passe a atender as mensagens que vai receber daqui em diante. Que Queremos bom. ter a doutora Helena de Sá, do jeito que está a levar a cabo esta unidade curricular, este módulo, de uma forma muito interativa. Nós conseguimos intervir, conseguimos primeiro ter contato, Que conseguimos bom. primeiro ter contato com o conteúdo, para depois, colegas, por favor, conseguimos primeiro ter contato com o conteúdo, ter contato com o artigo, para depois tecermos algumas considerações. Uhum. E já estamos na aula invertida. Muito obrigado por essa metodologia, está a ajudar muito. De que maneira, eu, por exemplo, não sou desta área de formação, mas estou a amar a maneira que está a ser utilizada Desenhada. desenhada esta unidade curricular. Portanto, para terminar, vamos dizer que aqui devemos buscar também a interseção entre a racionalidade técnica e a racionalidade crítico-reflexiva. Reflexiva. Nós não vamos refutar totalmente a racionalidade técnica, mas vamos De modo pegar a algum. interseção e será muito bom para nós. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Obrigada. professora.